Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Ciclo Histórico. E hoje eu tô aqui para um novo projeto. O canal tava meio parado, sim, tem um motivo, porque eu levei um strike, eu não tava conseguindo postar, eu fiquei um mês aí sem poder postar vídeos. Então agora que ele tá liberado de novo, a gente vai continuar com o conteúdo. Desculpa esse ângulo da câmera, mas é que é o único lugar que eu tenho para fazer o vídeo agora, com o tripé quebrado. Então é assim que eu consegui gravar, mas preciso movimentar o canal, então vai desse jeito mesmo. Outra coisa que eu quero avisar é o seguinte: como nós estamos num período de quarentena, e no meu caso, eu como professor estou trabalhando online, a gente basicamente está trabalhando dobrado, porque tem que ajudar aluno, tem que ajudar pai, tem que ajudar mãe. Não para, é o dia inteiro tentando auxiliar para as pessoas conseguirem ter acesso às aulas, e mesmo assim a gente não está tendo uma efetividade que a gente realmente queria com esse ensino. Por um lado é bom, que mostra que o ensino fundamental e médio à distância é uma ilusão, que não é bom para ninguém. Pelo lado ruim é que os alunos estão sem aula, mas não tem como a gente voltar com essa toda situação do coronavírus. Então o que eu vou fazer? Eu tenho todas as turmas do 6º ao 9º, então eu tenho todo o conteúdo de história e eu vou pegando conteúdos conforme vão sendo apresentados e eu vou trabalhar eles aqui de uma forma mais resumida e de uma maneira mais didática, usando um palavreado mais de YouTube, mais relaxado, não aquela aula muito formal, para você aluno que tiver precisando de alguma explicação ou de alguma ajuda em determinado conteúdo. Nessa aba aqui, nós vamos começar hoje a falar a respeito das rebeliões na América Portuguesa. Ou seja, ainda quando o Brasil era colônia. E dentro dessa colônia, como que essas revoluções começaram a surgir, quais foram essas revoluções. Dentro dessas revoluções tem uma figura que vai surgir que é muito conhecida de vocês, que é o Tiradentes, que dizem que ele é parecido com Jesus, mas na verdade não era, né? Uma imagem criada. A gente vai estudar um pouquinho a respeito dessas revoluções. Para esse assunto eu criarei uma playlist chamada Revoluções na América Portuguesa e a partir dela você vai encontrar as rebeliões que aconteceram nesse período. Tá bom? O conteúdo especificamente é um conteúdo destinado ao 7º ano do ensino fundamental e também ali, se eu não me engano, é 2º ano do ensino médio. Mas qualquer pessoa pode assistir e absorver o conhecimento. Lembrando que a metodologia que eu vou usar é a metodologia que eu uso no YouTube. Não é uma metodologia para quem está esperando numa sala de aula. Beleza? Então desculpa a enrolação, mas era necessário falar isso. E bora para a aula. A primeira revolução que nós estudamos é uma revolução que aconteceu em 1634, que também ficou conhecida aí como a Revolta de Beckman. É uma revolta que acontece aí no Grão-Pará e no Maranhão, e que claramente ela aconteceu no século XVII, afinal nós estamos falando de 1684. A economia do Grão-Pará e do Maranhão eram basicamente controladas pelas drogas do sertão. O que era drogas do sertão? Castanha do Pará, guaraná, entre outras frutas e frutos e sementes que são produzidas nessas regiões. Então, a economia que gerava o Grão-Pará e o Maranhão era basicamente voltada 100% às drogas dos sertões. Só que tem um problema, que para se colher essas drogas do sertão, você tinha que ter a mão de obra escrava. E lá em cima tinha pouca mão de obra escrava negra. Então o que acontecia? Se pegava os indígenas para utilizar de mão de obra escrava. Então a maioria dos escravos eram indígenas e tinham... toda a economia era baseada nessa mão de obra escrava indígena. Então, para se explorar toda essa riqueza que existia lá no Grão-Pará e no Maranhão, era necessariamente utilizada a mão de obra escrava indígena. Primeiro porque eles já eram do território, então conheciam onde ficavam e como colher ou cultivar determinadas coisas, e era o que os colonos da região tinham para usar de mão de obra escrava. Lógico que utilizar o escravo é errado, mas nesse período era algo comum.
Então, para eles, na cabeça deles, não existia nada de errado, era algo extremamente natural. Então, no momento em que esses colonos do Grão-Pará e do Maranhão são avisados que existe uma lei que vem proibir a mão de obra escrava, eles vão ficar descontentes. Mas isso, a princípio, não gera nenhum tipo de revolução ou revolta. Ela gera uma insatisfação, sim, eles vão ficar muitos desgostosos com essa situação, mas eles vão tentar pedir algo em troca dessa proibição, porque como que eu vou perder meus escravos e vou ficar sem escravos? Como que eu vou sustentar a minha economia? Como que a gente vai sobreviver nessa região? Então, eles meio que cobram da coroa portuguesa algo que venha e que, de fato, substitua a mão de obra escrava indígena. Seja escravo negro, seja mais comércio vindo para essa região, alguma coisa tinha que acontecer. E o governo português, para tentar controlar essa situação desgostosa que acabou surgindo nessa região por causa da proibição do tráfico escravo de indígenas, eles vão criar a Companhia do Maranhão, que tem o intuito de trazer escravos negros até essa região do Grão-Pará e do Maranhão, para que seja substituído esses escravos. Lógico que os colonos terão que comprar esses escravos e junto nessa companhia viriam manufaturas, grãos e etc., coisas que essa região precisava. Então ajudando no tráfego e no giro do comércio da região. Então, a princípio, eles gostaram disso. Falaram, não, beleza, se isso vai acontecer, dá para a gente aceitar isso daí. Mas o governo português não cumpriu com as suas obrigações. Eles deveriam trazer escravos negros, deveriam trazer comida de qualidade, grãos de qualidade, e isso não acabava chegando ali na região do Grão-Pará e do Maranhão como era para chegar. Chegava o escravo mais doente, chegava o escravo mais fraco, e esses escravos eram vendidos por um preço muito mais caro, porque tipo, é o que tem, se você quer, vai ser isso. E na outra parte, que é a parte dos grãos, comida e etc., como essa mercadoria demorava para chegar, muitas vezes esses grãos chegavam estragados, mofados, e não dava para ser aproveitado, e mesmo assim, os que chegavam saudáveis, entre aspas, eram vendidos por preços extremamente absurdos. Então os colonos começaram a ficar revoltos com essa situação. Falou, pô, a gente estava aqui fazendo o negócio acontecer, agora vocês vão começar de cu doce? Não é assim que funciona. E começaram a bater o pé com a coroa portuguesa. Mas a coroa portuguesa de nada fez. Falou, tipo, meu amigo, quem manda aqui sou eu. Se está incomodado, sai daí. E ficou nesse impasse. Então os colonos eles vão começar a programar, a planejar uma intervenção nos estados, tá? Ou seja, vão pegar e tentar tomar conta desses locais, tomar do governo português, fazendo uma rebelião. Lógico que a armada não é algo pacífico, alagante e por aí vai. Então é uma revolução armada e eles têm esse planejamento. Vamos tomar o Grão-Pará e o Maranhão e vamos colocar as coisas em ordem. Esse protesto armado, ele vai eclodir, surgir no dia 24 de fevereiro de 1684. E tem como comandante o Manuel Beckman, que é o nome que leva essa revolução, que é a Revolução de Beckman. Por quê? Porque ele era o líder, o cara que estava comandando tudo. Qual que foi os primeiros ataques dessa revolução? Primeira Companhia de Comércio do Maranhão, depois os jesuítas, que defendiam a liberdade dos indígenas, queriam catequizar os indígenas, e por terceiro, derrubaram o governador do estado. Após essa revolução e a expulsão de governador, jesuítas e etc., essas pessoas que representavam a coroa portuguesa, essa revolução vai levar o nome de Revolução de Beckman, que aconteceu em 1684, repetindo aqui para vocês, no século XVII. Nesse meio termo, até mais de um ano depois, que foi, se eu não me engano, em maio de 1685,
que acontece a queda dessa revolução. Tentou-se fazer vários acordos com a rebelião, mas nada que a coroa oferecia ou tentava fazer agradava os comandantes dessa revolução, e ela foi indo. O comércio ali estava girando, as coisas estavam acontecendo e tudo havia dado certo como esses colonos haviam pensado. Então as coisas estavam mais na prática deles. Os índios estavam sendo de novo escravizados, eles estavam produzindo, eles estavam vendendo e por aí vai. Então, como tinha esse giro de comércio e a coisa estava fluindo, eles não iam aceitar qualquer coisa da coroa. Mas lógico que a coroa não ia ficar quieta. Então, após um ano, ela vai entrar no território do Grã-Pará e do Maranhão, vão tomar com o exército, né, o que de fato foi tomado deles, e aí vai dominar todos esses envolvidos na rebelião, esses colonos, e vão levá-los a julgamento. Lógico que esse julgamento, para exemplo dos demais, seria a forca. Por quê? Porque enforcando em praça pública, mostrando para os outros colonos, se vocês forem contra a nossa estrutura, as nossas ideias, os nossos planos de comércio para a região, o que vai acontecer com vocês é exatamente o que está acontecendo com as pessoas que comandaram essa rebelião e principalmente aqui o Manuel Beckmann. E eles vão ser enforcados em público para ficar lá bonitinho, o corpo exposto e ninguém mais tentar bater o peito e falar: quem manda aqui é o papai. Então, em maio de 1685, essa revolução vai chegar ao fim e nós vamos ter um novo governador que vai controlar essa região, que é o Tenente Coronel Gomes Freire. Ele vai comandar essa região. E você acha que ele vai deixar barato as coisas? Lógico que não. Mas eles também não poderiam voltar atrás com tudo que a população pedia e colocou em prática nesse tempo. Então eles tinham que fazer um meio termo. Ele tinha que manter as ordens e também tinha que agradar um pouco os colonos para amenizar os ânimos naquela região. Então, para não existir mais essa intriga entre colonos e governo, coroa, o que a coroa portuguesa chega a um acordo? Nós vamos extinguir a Companhia do Comércio de Manaus e nós vamos legalizar de novo o comércio ou uso de mão escrava indígena. Então assim chega num acordo, num ok, e todo mundo sai feliz. Mentira, né? Quem sai perdendo é sempre o povo. Mas é basicamente isso que aconteceu na revolta de Beckmann. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Até a próxima. Beijão, falou e tchau!